Esse vídeo é um oferecimento de todos os assinantes dos planos do Flatout. Nos ajude a produzir mais e melhor, ganhe acesso a todo o conteúdo do site e ainda de quebra concorra a sorteios quinzenais de esculturas de autódromos e uma série de brindes oficiais de marcas. Acesse assine.flatout.com.br, nos ajude e ainda faça parte de tudo isso. Na rua, assim, um carro que nunca participou de racha, por mais que já tenha feito isso no passado, nessa época aqui a gente nunca fez nada desse tipo na rua, né? Mas é um carro que, assim, ele tem uma história que a gente ia nos encontros de carro antigo, então naquela época o carro já tinha line lock, então era borrachada, gastava um par de pneu por encontro, né? Andava com escapamento direto, era igual ele estava na arrancada. Ia na porta dos barzinhos que tinha perto lá da minha casa, ali no bairro, parava na frente, fechava de fumaça, passava aquela provocação na porta da casa dos amigos. Aí eu ia na casa de um amigo, ia lá, borrachava, deixava a marca no chão, ou passava de madrugada para acordar mesmo a pessoa. Aí às vezes também acontecia comigo, mas é um carro assim que teve um pouco de bagunça assim na rua na época dele também. Esse carro aqui foi o que ele me colocou no mundo dos Dodges. Então é por causa desse carro que eu tenho o amor pela marca que a gente tem até hoje. E foi graças a ele assim que deu origem a, por exemplo, ao outro Charger que eu continuei na arrancada, que deu sequência depois para o projeto nosso, que foi um carro de endurance também com a casca de um Dodge Challenger, que foi o mesmo que a gente está hoje ainda participando atualmente na categoria traseira super com o nosso Dodge Challenger de arrancada. Então é um carro assim que me colocou nesse meio e hoje a gente veste a bandeira Dodge aqui. Esse aqui eu posso falar que é o embrião de tudo isso daqui. Temos também o nosso Viper para prova de velocidade final. A gente está participando de prova de meia milha. É um Viper que a gente colocou 2 turbinas nele, é um carro que está em desenvolvimento. Também estamos participando com o Viper, que a gente tem um GT3, que é para corrida curta, no Campeonato Paulista, categoria Força Livre. Então hoje a gente pode falar assim que está um pouquinho em cada lugar, a gente tem um Dodge ali vestindo a bandeira nossa aqui. No passado eu cheguei a correr com um Mustang que eu tinha. É um carro assim que trouxe bastante coisa boa, mas também não teve aquela empolgação, assim. Foi um carro que acabou dando bastante dor de cabeça, seja por demora,
ou a questão de peça. E já com esse aqui não, o carro colocava lá qualquer coisinha, ia lá, pum, ganhava corrida. Ia lá, mesmo com o outro, batia recorde, sempre com menos investimento, a gente conseguia bons resultados. O que hoje, na verdade, é o oposto com o cenário atual na categoria da arrancada. Hoje, assim, tudo de Dodge é mais difícil, já no nível profissional, né? Então, tudo de peça é dificultoso de você encontrar, é tudo mais caro. Só que aí, pela paixão, a gente vai lá e fica insistindo nessa sofrência e fazendo de tudo para estar lá andando na ponta lá e brigando. Nós já passamos os 50 vídeos e 2 anos de Flatout Midnight. Quando a gente criou esse quadro, a nossa ideia era cristalizar as cenas dos entusiastas de hoje em dia. Mas o que eu tenho aqui do meu lado é algo ainda mais especial. Uma verdadeira cápsula do tempo. Um carro que representa como era a cena dos entusiastas, a cena das ruas, a cena das arrancadas, há mais ou menos 20 anos atrás. É uma cena completamente diferente da de hoje. E esse carro, inclusive, pertence a alguém que viveu essa transição da arrancada como um hobby, como um automobilismo mais amador, para a arrancada profissional que a gente vive hoje em dia, que é o André V8, personagem mais conhecido no meio das arrancadas. Tudo bom, e aí, Juliano? mestre? Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo jóia. Caras, acho que antes de a gente falar aqui sobre o carro em específico, eu até vou falar uma coisa meio pessoal para vocês. Esse carro, eu era um dos caras que estava lá na arquibancada Interlagos, vi pessoalmente, acompanhava lá no site Autodynamics, né, do Rodrigo Vieira. E é muito legal ver, depois de tanto tempo, né, depois de tudo que eu passei, você passou, a evolução, né, da carreira de cada um, e ver esse carro completamente preservado aqui na nossa frente, né? As coisas mudaram tanto, né, daquela época para hoje, que é até estranho. E eu falo para vocês porque se pegar talvez alguém de uma geração mais nova, que nasceu no fim dos anos 90, enfim, que não entende como eram as coisas na época, o acesso à informação, as peças, era tudo completamente diferente, né? Então hoje a gente está muito mimado, muito mal acostumado, achando que qualquer carro é manco, que só canhão aí de, sei lá, de 100 a 200 a casa de 5 segundos que é carro. Era uma época completamente diferente, né? Tudo era muito, muito diferente. E a gente tem um carro que, a parte mais interessante desse carro, na verdade, é justamente isso que eu falei na introdução, que ele representa bem essa transição, né, da arrancada mais robista para a arrancada realmente como um esporte mais profissional, né? Isso aí. Levado a sério, vamos dizer assim, né? Me fala um pouquinho sobre esse carro, né? Mas antes até de entrar na parte de especificação, acho que seria legal conhecer a história do carro, né? Acho que muita gente não sabe, né? Como é que ele foi parar na sua mão aí? Bom, esse carro aqui é o carro que eu posso falar assim, que me introduziu no mundo dos Dodges. Perfeito. É um carro que marcou muito a minha época. Eu comprei ele e logo as primeiras andadas dele assim foi para começar em prova de arrancada. Tá. Tinha uma categoria recém-criada no Paulista, né? Foi feita por um amigo meu que já é falecido já. Isso em 2002, que era a antiga Hot Road. Ah, sim. O Arthur. O seu Arthur Nucci. Então eram carros assim de rua, preparação, arroz, feijão, era carburador, um nitro, um comandinho. Sim. Nada assim de... Carros essencialmente de rua, né? Sim, 90%, 99% era carro de rua. Sim. Nessa categoria, né? Então foi um carro que a gente começou a participar dela em 2002 mais ou menos, e foi uma preparação bem simples. E aí foi nessa época que a gente foi pegando o gosto da coisa, assim. Eu já tinha andado com outro carro antes, um Mustang que eu tinha. Tá. Só que foi o Dodge que me despertou essa paixão assim, pela marca. De acelerar. Né? Sempre falo que é a marca bandida mesmo, a gente vai descobrindo por quê com o tempo, né? E essa configuração que a gente tem hoje, ela tem muito, porque ele teve várias configurações de motor, sim, né, ao longo da Esse história. Carro, assim, logo quando a gente começou, que inclusive é a mecânica que está nele hoje, né, Juliano? Isso aí já está aí, vai fazer 20 anos. Caraca. Daqui a pouco.
É uma mecânica bem simples, não tem muita coisa. Ele tem um comandinho hidráulico, ele tem um quadrijet, uma Holley 650 CFM mecânica, gasolina. Só que na época ele andava com kit nitro. Tá. Então, um carro que na época ele tinha mais ou menos aí seus 120 cavalos, 140 cavalos de nitro e um motorzinho com 300, perto de né? 300 cavalos de potência, Sim, né? sim. Só que isso aí já tinha os resultados ótimos, assim, então a gente brigava na ponta na categoria. Sim. E vale lembrar, uma coisa que a gente tá até conversando antes aí da gravação, naquela época, o cara que tinha um comando mecânico assim, na rua era rei, né? Era rei, não existia, assim, não era... Sempre foi tudo importado, a maioria das coisas... E conseguia as coisas aquela importadas. dificuldade de trazer, não tinha até recurso, então sempre foi um negócio muito simples. Então, você assim. falar de um carro, de seus 400 e poucos cavalos de motor, considerando nitro aí naquela época, realmente era bastante coisa, assim. Era coisa muito Era um carro forte, que ganhava né? corrida, então Sim. brigava por recorde, estava sempre ali disputando entre as 3 primeiras posições. E né? quem que eram seus rivais na época? Vamos voltar, não viajar no tempo aí. Na época a gente tinha o seu Arthur, que era o criador da categoria. Ele tinha um Calhambeck Chevrolet 31. Tinha também um amigo meu, que é amigo até hoje, o Eduardo Morcegão, com um Maverick roxo. Ainda na época de lata o carro, Na época de lata ainda. Monstro, né? A gente teve uma briga uma vez que foi pau a pau ali os dois. Acho que o melhor tempo desse carro em Interlagos foi na puxada com o Morcegão. Ficamos brigando pelos milésimos, assim, andava naquela época, ele era subindo e era 330 metros na reta, né? Naquele dia, em 2003, a gente virou na casa de 11,8 e passava mais ou menos a 205 por hora, né? 205 por hora. Já era uma velocidade bem séria. Aí tinha também o Maverick do pessoal do Pedrinho, do Eduardo Lioy. Sim, o amarelo, né? Com o Camaro esse mesmo, esse aí também teve várias brigas com ele. Legal. Teve o Camaro do Adriano Marques também, que andou bastante nessa categoria. Um branco, Um branco, esse aí estava um pouquinho acima do nível desses carros, assim, já era uma preparação mais pesada para a época, né? Sim. E é isso aí, um carro que deu muita alegria pra gente, assim, um carro diferente. Na época não tinha Dodge andando, foi logo depois do filme também do Velozes e Furiosos. E aí foi bem a época que os V8 estavam decolando a velocidade de 60 segundos também, todo mundo tava isso aí, atrás. Então entrou naquele auge, vamos falar assim. E aí depois dessa mecânica, você partiu para uma segunda configuração, é isso? Aí a gente andou com o carro, com a preparação bem arroz e feijão mesmo, não tinha... É o que está aqui hoje, né? Sim. Aí começamos a participar, falar, vamos partir para um projeto mais ousado, né? Aí aqui na região da ABC aqui tinha um preparador famoso, que ele corria antigamente nas arrancadas de 1980 e pouco, 90, que é o Isaac. Ele tinha um Jeep que na época também ganhava de todo mundo, um Jeep com motor V8 Dodge. Nossa. Só que era um preparador assim que assustava o pessoal aqui, todo mundo tinha medo assim dele, né? Aí um dia, através de um amigo, a gente falou, não, vamos lá conversar com o Isaac, ver se ele pega para fazer seu carro e tal. Aí foi que a gente acabou negociando,
comprei a mecânica que era do Jeep dele, que já era um motor Dodge mesmo 340, com cabeçote importado de ferro ainda. E aí a gente começou a andar mais ou menos com 400 cavalos aspirado. Caramba, e naquela época, 340 com cabeçote importado, isso, é coisa de outro planeta, já, né? É um negócio bem restrito assim mesmo. Sim. Começou uma fase nova nesse carro. Isso foi lá para 2004, mais ou menos. 2004, final de 2004, começo de 2005. E ele ainda montado, com o carro banco, sempre foi montado. De porta ele foi sempre todo montado. Sim. Pesava mais ou menos 1.500 e poucos quilos, mas sempre andou em categoria montada. E aquela época que você tinha aquele capô preto, ele era de lata também, era não o capô de lata, só tinha o scoop de fibra. Mas o carro sempre foi todo montado. Tudo completamente diferente. O que ele tinha na época, assim, um diferencial que ajudava bastante, que eram os pneus traseiros. Ele já andava com os pneus drag. Tá. Eu tinha os Mickey Thompson Aro 15, acho que medida 28, 10,5, se eu não me engano. Uma embreagem boa, o diferencial com a relação mais curta, então o carro... E você dava de braseixos, né? De braseixos, sempre andou de braseixo o carro. E as travinhas sempre sobreviveram. Chegou a usar a relação de Jeep ou de Rural, não sei do que era, acho que 4,77. Caraca, a relação bem que curta. Existia uma relação dessa um pra trator, né? Caraca. E o carro pulava bem, assim, então disso aí a gente sempre foi bacana. E aí, com isso aí, você foi pegando gosto aí pela pimenta mais pesada, sim, a gente foi assim, né? Se envolvendo no esporte, querendo estar competindo mais, aí dentro das nossas condições a gente foi investindo e depois no outro ano foi que a gente partiu para fazer um carro só para arrancada, porque esse aqui, como sempre foi um carro assim todo original, que eu ia com ele em encontro de carro antigo, andava com ele na rua, então dava dó de pegar, cortar o carro para fazer uma suspensão traseira, mexer nesse tipo de coisa. Aí a gente preparou que fizemos desde o zero, fizemos um chassi todo tubular. Que é o branco. Que é o branco. Que agora é preto. Que hoje está preto, Aí fizemos ele todo com frente de fibra, porta de fibra. Sim. Aí foi a sua transição pro... Putz, agora a arrancada vou levar a sério. Pegamos mais assim profissional. Sim. E foi um carro que, graças a Deus, assim ele nasceu campeão. Foi um carro que a gente começou com ele ganhando corrida, quebrando recorde. Aquele ali foi um carro que só deu alegria, tanto que também está aqui com a gente até hoje. Sim. Um carro que hoje ele não se enquadra em nenhuma categoria, mas pelo respeito da história dele, a gente deixa ele montado. Tem a mecânica que é a última que ele andou, só que a gente já chegou a melhorar um pouquinho ela, assim, sem pensar em regulamento profissional, né? A mais por consideração ao carro mesmo, né? Sim. Agora, hoje você compete com o quê? Em todo esse tempo, Juliano, desde 2002, daqui a pouco a gente faz 20 anos de história aqui, né? A gente sempre ficou envolvido nas corridas, né? Então a gente ficou correndo na arrancada aí direto até 2010, 2011 mais ou menos. Um pouco antes disso, em 2007 mais ou menos, foi quando eu até conheci seu trabalho, que a gente começou... 2007, 2008, começo da minha carreira, na verdade. Um parênteses aí, era o site antigo Mussane, Quem é das antigas sabe aí bem.
que era Históricos V8. Isso, aí começou a velocidade foi através da amizade que eu tinha com o seu Arthur, com o seu Batista da Automotor. Foi aí que a gente falou que a arrancada ela deu uma decaída nessa época. Aí parou de ter arrancada em Interlagos. Em Curitiba já estava tendo aquele boato, vai fechar o autódromo, não vai. E um breve parênteses, aliás. E esse carro participou da inauguração de pelo menos 2 pistas, né? Isso aí foi legal também. Esse carro em 2003, com o antigo Saviano aqui de Santo André, que foi responsável, assim, por grande parte da arrancada. Foi o que teve o primeiro dragster aqui no Brasil. Ele importava peças e ele já fazia bastante coisa pra gente, assim. As peças eu comprava com ele, a parte de nitro ele ajudava muito a gente. E aí em 2003 teve a inauguração do Mega Space em Belo Horizonte. Aí ele foi convidado, aí também convidou a gente foi lá na inauguração com esse carro aqui. Então, esse carro ele andou em Interlagos, andou em Curitiba, andou na inauguração no Mega Space e também quando migrou a arrancada paulista, ela saiu de Interlagos e foi para o ECPA em Piracicaba. Aí também a primeira etapa, a gente estava lá com esse carro, acho que foi em 2005, se não me falha a memória, a gente também participou com ele. Legal, o carro então, ele não só é uma história no sentido de cristalizar como eram as coisas na época, como ele foi acompanhando a própria evolução da arrancada e fez parte de vários momentos importantes, né? Tá aqui até hoje, ele tá... Aí hoje a gente... Já faz um tempo, já voltamos a mecânica toda original dele. Que é a primeira configuração, o primeiro motor, sem nitro. Hoje ele está sem nitro, que a gente acabou precisando até do kit para outros carros. E como não foi mais o intuito de participar de competição, também de acelerar na rua, que está mais perigoso. Então o carro ficou um carro para passeio, né? Voltou ao diferencial mais longuinho, ele está com o diferencial mais longo, agora está com abafador, então é um carro mais... bonzinho, assim, né? Mas você vê esse carro aqui, você fala, pô, um carro de colecionador aí, rodando, mal sabe do passado desse carro. Mas não é bobo, ainda tem uma coisinha assim que... Não é pouca coisa não, mesmo o padrão atual, é lógico que o padrão de arrancada não teria mais como ser competitivo, mas ainda é um V8, mais de 5 litros aí, com seus 300 e poucos cavalos de motor, né? Então, pô, show de bola, André. Esse aí foi o primeiro episódio aí de uma série aí, que vocês vão conhecer um pouquinho mais de outros carros, de outras máquinas aí do André V8. Obrigado pela participação, foi um prazer. Eu que agradeço essa visita aí, Juliano. Valeu pela amizade. Sou fã do seu trabalho. Você é um cara que mudou muito o conceito assim nessa parte do automobilismo. Desde a época do Mussani, da Históricos V8, a gente fazia a corrida e ia correndo lá para querer ver a foto no site, depois que uma mais bonita que a outra, isso aí legal. A gente só tem a agradecer por profissionais como você no meio. Show de bola. Obrigado. Valeu. Isso aí, gente. Valeu aí.